No ar, mais um campeão de audiência, Programa Livre. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal História Aberta e hoje nós vamos conhecer um conceito histórico e político muito importante, o conceito denominado golpe de Estado. É um assunto muito importante e por isso hoje eu vou me prolongar um pouquinho mais, tá bom? Mas vai valer a pena. É verdade. Bem, você já ficou curioso e se perguntou como é possível um grupo de pessoas, habitantes de um país, tomar à força o poder de um governo eleito pela maioria? Então, fiquem ligados porque hoje nós vamos desvendar os segredos por trás desse fenômeno que desestabiliza um país e o faz regredir politicamente. E antes de mais nada, vou te fazer um pedido. Ajude o canal clicando no joinha, pois isso é muito importante para que o YouTube possa reconhecer esse conteúdo como relevante e coloque-o então em evidência. E também você que está conhecendo o canal hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda e nos ajude. Vai lá, se inscreva, apertando o sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? É bem importante. Bem, todos preparados? Então, se acomodem no sofá, peguem sua pipoca, o todinho gelado e vamos lá. Em primeiro lugar, vamos definir o que é democracia e o chamado Estado Democrático de Direito. Os pensadores antigos como John Locke, Montesquieu e Rousseau eram iluministas e fundaram a base da política moderna. Eles entenderam que a única forma de conter o caos da civilização era controlar a vontade de todos, para que houvesse então igualdade de direitos entre as pessoas. Mas calma lá, você deve estar se perguntando, tirar direitos? Você é doido? Sim, porém era esse mesmo povo, de forma democrática, que iria criar leis que, claro, controlariam os desejos, criando regras iguais para todos. Com o passar do tempo, foi necessário também escolher líderes que, em nome da população, iriam administrar o Estado, ou seja, o governo de um país, e também legislar em nome de todos. Para que isso funcionasse bem, seriam realizadas eleições onde o voto da maioria escolheria os seus representantes. Dessa forma, o Estado político foi organizado, dando ao povo a autonomia da escolha. E o que aconteceria com aqueles que perdessem as eleições ou não fossem escolhidos pela maioria? Deveriam aceitar as decisões da maioria e, claro, nas próximas eleições, tentar novamente ser eleitos. Parece óbvio, não é? Pois é, parece. Mas na história, muitas vezes aquilo que parece óbvio não é. E inúmeras vezes aqueles que perderam as eleições não aceitam as decisões da maioria e através da violência, decisões políticas ou conchavos, tiram os governantes eleitos do poder. Isso mesmo, tiram, removem ou outro sinônimo que você queira usar. Ao fazer isso, estão dando o chamado golpe de Estado. Ah, agora eu entendi! E não importa se é um sistema republicano, presidencialista como no Brasil, ou uma monarquia parlamentarista como é lá no Reino Unido. Ao fazerem isso, tiram algo sagrado do povo, ou seja, sua soberania. John Locke, conhecido como pai do liberalismo político e iluminista, disse uma vez: a liberdade do homem na sociedade não deve estar edificada sobre qualquer poder legislativo, exceto aquele estabelecido por consentimento na comunidade civil, nem sob o domínio de qualquer vontade ou constrangimento por qualquer lei, salvo o que o legislativo decretar de acordo com a confiança nele depositada. Mas, John, você não pode escrever isso. Então escreve aí. O povo é que escolhe aqueles que vão fazer as leis e administrar o país, pois o povo é soberano e quem não quiser aceitar isso, vaza. Está mais claro agora? Então, já que você entendeu esse conceito, vamos conhecer os tipos de golpe de Estado. Sim, existem categorias de golpes, como se fossem gêneros de filmes. O primeiro e mais conhecido, o golpe militar. Esse é o clássico dos golpes de Estado. O exército toma o controle, geralmente alegando que está salvando o país de um governo corrupto, incompetente ou também pelo medo de uma ideologia que eles não gostam. Exemplo, o medo do socialismo/comunismo, mesmo sem entender os conceitos ideológicos. Normalmente, no golpe militar, os generais assumem o lugar do presidente e lançam mão de táticas para fundamentar suas ideias e, claro, controlar o sistema, como a censura dos órgãos de imprensa, perseguição, tortura e morte de opositores. E, claro, o sufocamento da democracia.
Já no segundo lugar está o golpe civil. Aqui o povo entra em cena. Um grupo de civis insatisfeitos decide agir, muitas vezes através de protestos, manifestações e até violência, destituindo o poder estabelecido e assumindo por um período ou por muito tempo o poder daquele Estado. Um exemplo clássico foi a Revolução Francesa, onde a população aboliu a monarquia absolutista na França, guilhotinou o rei e substituiu o governo, pois estava cansada de ser ignorada. O terceiro pode ser chamado de golpe palaciano. Esse é o mais sutil e traiçoeiro golpe dado na democracia. É quando alguém de dentro do próprio governo decide criar amarras ou sabotar decisões desse mesmo governo, e assim tomar o controle, como uma verdadeira intriga de novela. Imagine lá um vice-presidente que decide querer ser o novo presidente. É surreal, não é? Ainda bem que isso nunca aconteceu no Brasil, né? Você entendeu a referência? Vamos agora lembrar de alguns exemplos históricos relacionados a golpes de Estado. O golpe de 1964 no Brasil, que aconteceu no dia 31 de março ou 1º de abril. Sério? Não acredito, mano. É um dos golpes mais conhecidos na história brasileira. O Exército depôs o presidente João Goulart, que estava realizando várias reformas sociais no Brasil naquele momento. Os golpistas alegaram que era necessário restaurar a ordem e afastar a entrada do comunismo no Brasil. Pô, cara, de novo! Uma desculpa que perdura até hoje, principalmente para alguns que querem revisionar a história, chamando este golpe de revolução. E o resultado desse golpe de Estado? Permanecemos 21 anos em uma ditadura, com um total de 434 mortes, cerca de 20 mil pessoas torturadas, crianças ficaram órfãs, famílias desestruturadas e traumas, que perduram até hoje. Um outro golpe militar golpe de Estado ocorreu no Chile em 1973. Esse golpe foi idealizado pelo general Augusto Pinochet, esse senhor que está aqui. Ele e os outros militares cercaram o Palácio Governamental La Moneda para prender o presidente eleito Salvador Allende. E para isso usaram armas de guerra e helicópteros que sobrevoaram a sede do governo chileno, e quando os militares conseguiram invadir o palácio, encontraram o presidente morto. Era o dia 11 de setembro de 1973. E pasmem, tudo isso aconteceu novamente pelo medo de que o socialismo/comunismo se alastrasse no Chile. O que começou com promessas de mudança acabou resultando em uma ditadura brutal que durou 17 anos, com um saldo de 3 mil mortos. E mais uma no Brasil, a Revolução de 1930, que foi um golpe cívico-militar, causado pela discordância no resultado das urnas, e também com a desculpa de combater a chamada República Oligárquica, colocando no poder o senhor Getúlio Vargas, que permaneceu na cadeira presidencial até 1945, período no qual aconteceram perseguições políticas, censura e até um aceno, mesmo que discreto, ao nazismo. Podemos até lembrar de outro golpe, aquele que deu início à República no Brasil. Temos até outro vídeo no canal sobre isso. Dê uma olhadinha lá. Agora que conhecemos os exemplos, vamos falar sobre as consequências dos golpes de Estado. E elas podem ser bem pesadas. Uma delas é a instabilidade política, pois após um golpe, o país geralmente entra em um período de incertezas, com disputas internas e desconfianças dentro e fora do país. É muito parecido com o jogo de Jenga, onde uma vez que você tira uma peça errada, tudo pode desmoronar. E claro que uma das principais consequências é a violação dos direitos humanos, pois os golpes muitas vezes resultam em repressão, com a suspensão de direitos civis e a perseguição de opositores, com tortura e mortes. Um verdadeiro pesadelo para quem luta pela liberdade e não aceita um governo que assume o lugar de outro, democraticamente eleito. Também podemos citar o impacto econômico, pois a economia pode desmoronar, com investidores fugindo e a confiança no governo em baixa. E quem acaba pagando a conta? Você, eu e toda a população, pois a economia despenca ou entra em uma bolha e quando estoura, leva todo mundo junto, inclusive aqueles que deram o golpe. Uma hora depois... Ou não. Não, eles não. Agora que já falamos sobre os golpes e suas consequências, vamos discutir como evitar que elas aconteçam. Afinal, o conhecimento é um poderoso aliado. Podemos dizer que o principal é o fortalecimento das instituições, pois um governo forte e instituições democráticas sólidas são essenciais.
Quando as instituições funcionam bem, há menos espaço para conflitos e insatisfações. É como ter um bom alicerce para sua casa. Quanto mais forte, menos chances dela desmoronar. E não podemos esquecer, claro, da educação política, pois educar as pessoas sobre seus direitos e como a democracia funciona serve muito bem para evitar golpes. E quanto mais informações tivermos, mais difícil será para um grupo tomar o poder à força. Devemos todos nos tornar cidadãos informados da política em nosso país, conhecendo todos os lados, bem como as ideologias, tanto de esquerda quanto de direita, mesmo, claro, não gostando delas. Isso nos faz ser pessoas políticas e, claro, não tapados ideológicos. E aí, pessoal, o que acharam da nossa viagem pelo conceito dos golpes de Estado? Lembrando que a história tem esse objetivo, pois conhecendo os erros do passado, podemos entender tudo o que acontece no presente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo aquilo que a gente já conhece. E claro, para não perder nenhuma novidade. Não custa nada e apoia muito o canal. E também compartilhe nos comentários. Qual golpe de Estado você conhece? O que você acha sobre o golpe de Estado? Vamos aprender juntos sempre. E claro, vamos continuar essa conversa lá nos comentários. Obrigado por ver esse vídeo até aqui e lembre-se que a luta pela liberdade política é fundamental para construir o país que queremos, com igualdade e justiça para todos. E claro, não ser, como disse Bertolt Brecht, um analfabeto político. Até a próxima, pessoal.